Bem, pessoal, voltando ao capítulo de aplicações das leis de Newton, eu tenho agora uma outra situação, problema, que são blocos de granito que estão sendo retirados de uma pedreira e transportados para cima em um plano inclinado de 15 graus. Desprezando o peso do cabo e os atritos das polias nas rodas, determina a relação entre os pesos P1 e P2 para que o sistema se mova com velocidade constante. Então aqui eu tenho um exemplo do problema, como é o problema. É um carrinho com várias pedras e um balde, tá certo? Um balde que exerce essa força, tá certo? Aqui eu tenho um modelo idealizado do seu sistema. Eu só tenho as forças que estão atuando no balde, tensão e o peso do balde, né? A tensão nessa corda, que é transmitida integralmente para o carrinho. E o diagrama de corpo livre do carrinho é tensão, normal e o peso, né? Aí aqui a gente já tem, segundo o meu sistema de coordenadas x, y, eu peguei o meu peso e decompus na componente y e na componente x, né? Aqui é P1, não é P2, tá errado isso aqui, é P1 cosseno de 15, P1 seno de 15, porque P1 é o peso do carrinho, não é o peso do balde, né? Tá certo? Então, aí aplicando a segunda lei de Newton, o balde no equilíbrio, né, que a velocidade é constante. Então, tensão igual peso, né, somatório das forças em Y no balde, igual tensão menos o peso do balde igual a zero, tensão igual a P2, ou seja, a tensão na corda é igual ao peso do balde. Aí agora aplicando a segunda lei de Newton, carrinho no equilíbrio, né, na direção Y. O que é que eu tenho em Y? Eu tenho normal menos P1 cosseno θ igual a zero, normal é P1 cosseno de θ. Tá certo? Então, no caso, o cosseno de θ é 15, o θ é 15, isso aqui dá 0,96 P1. Já no caso, somatório das forças em x igual a zero, eu tenho que a tensão está na direção positiva, menos P1 seno de θ igual a zero, tensão igual a P1 seno de θ, seno de 15, né, se multiplica, tensão é 0,25 P1. Perceba que nesse problema a tensão no balde e a tensão no carrinho são iguais, porque caso não fossem iguais, a corda tinha que se arrebentar, né? Ou seja, tensão igual a P2 e P2 igual a 0,25 P1, né? Da condição que T igual a P2, né? E P2 igual a 0,25, né? Eu tenho que P2 é 0,25 valor de P1. Ou seja, a roldana consegue reduzir, né, a força que o balde faz sobre o carrinho. Né? É conhecido esse sistema. Certo? Um outro problema é o problema de um barco projetado para deslizar no gelo, está em repouso em uma superfície horizontal sem atrito. Aí sopra um vento, né, no veleiro, de modo que 4 segundos após a partida, o barco atinge uma velocidade de 6 metros por segundo. Qual é a força horizontal constante Fv que o vento exerce sobre o barco? A massa do barco mais a massa do velejador é 200 kg. Então perceba que nesse problema eu tenho a cinemática do problema para você conduzir o problema à sua dinâmica, ou seja, você encontrar qual é a força que gerou esse movimento no barco. Então, eu aplico a segunda lei de Newton, encontro que em y, né, normal igual ao peso, normal menos mg igual a zero, normal dá o peso. Na direção x, que é a direção do movimento do barco, a somatória das forças em x igual a massa vezes a aceleração em x. Como não tem um atrito, eu só tenho F, a força que o vento faz sobre o veleiro, que é Fv igual a mAx. Aí agora eu preciso encontrar qual é a aceleração, porque o problema me diz que sopra um vento, 4 segundos após o barco atinge uma determinada velocidade. Aí eu uso a equação da velocidade, Vx igual a V0x mais AXT, a função horária da velocidade. Encontro que a x é Vx menos V0x sobre t, substituo os valores dados pelo problema e encontro que a aceleração é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração na direção x que esse vento consegue imprimir ao barco. Uma vez que eu sei a aceleração, volto para a equação da segunda lei de Newton, Fv igual a mAx, a massa do barco é 200 vezes 1,5, encontro que Fv igual a 300 N. Agora, suponha que o seu problema tivesse atrito, né? Como é que ficaria essa equação em x? Simplesmente você colocaria menos a força de atrito. O seu diagrama de corpo livre está aqui. Você tira, além da força do vento, a força de atrito. Então, você, caso tivesse atrito,
o seu diagrama de corpo livre seria esse, a sua equação seria esta, né? Você teria mais uma variável no seu problema, certo? No caso anterior, não tem atrito, então só tem uma força do vento atuando sobre o barco. Agora, um novo exemplo, que é o caso de um elevador. Né? Um elevador com massa de 800 kg está inicialmente descendo com velocidade V0, 10 metros por segundo. A seguir, atinge o repouso em uma distância de 25 metros. Esse é um problema clássico de elevador. O elevador vem, aí chega um momento que o elevador normalmente anda com velocidade constante, mas na hora de parar ele tem que desacelerar e tem que desacelerar de uma forma agradável. Né? Então ele vem a 10 metros por segundo e atinge o repouso após percorrer uma distância de 25 metros. Determine a tensão do cabo do elevador enquanto ele está reduzindo a velocidade até atingir o repouso. Então está aqui o problema, né? O elevador está descendo, movendo-se para baixo com velocidade decrescente, né? Que ele está sendo desacelerado, ou seja, ele está descendo e tem uma aceleração contrária ao movimento do elevador. Então, o elevador descendo acelerado, com a y diferente de zero. No caso, o somatório das forças em y igual a massa vezes a aceleração em y. Quais são as forças? Tensão menos o peso, né? Igual a massa vezes a aceleração y. Tensão é menos mg, que é igual a MAY. A tensão é igual a mg mais MAY, passa para o outro lado da igualdade. Tensão é igual a mg, m, que multiplica g mais AY. Note que a aceleração, a y, é do tipo AYJ, ou seja, o elevador está descendo, mas a aceleração está atuando para baixo, para cima, desculpa, freando o elevador até que ele atinja o repouso. Então, eu aplico a equação de Torricelli, né, porque eu não tenho tempo, não tenho a variável tempo, eu só tenho o deslocamento e as velocidades. Vy ao quadrado igual a V0y mais 2AY delta y, né? Aí eu encontro que a y vai ser, passa esse termo para o outro lado, fica negativo, jogo o 2 ΔY para cá, dividindo, né? Encontro que a y é Vy ao quadrado menos V0y, duas vezes ΔY, né? Y menos Y0. A velocidade final é parar, né? Atingir o repouso, então é zero. A velocidade menos 10 metros por segundo ao quadrado, que é a V inicial. Isso aqui me dá 100 metros por segundo ao quadrado dividido por 50. Perceba que aqui esse termo é positivo, com esse negativo, menos com menos do denominador, deu mais, ficou 100 dividido por 50. A y igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a tensão a gente já havia calculado, é mg mais AY, certo? Então, a tensão igual a 800 kg, 9,8 mais 2, a tensão é 9.440 N. A tensão no fio é maior do que o peso do elevador, como era de se esperar, né? Uma vez que ele está freando, né? Então essa tensão é maior, tá certo? Porque devido à inércia do elevador, ele tende a frear, a tensão passa a ser maior do que o peso. O peso, tensão igual ao peso, seria na condição do elevador descendo com velocidade constante, mas no caso ele está com movimento retardado, né? Ele está freando o elevador, tá certo? No exemplo 8, uma garota de 50 kg está sobre uma balança dentro de um elevador que desacelera. Então, agora a y igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Qual a leitura da balança? Então, é aquele mesmo problema lá, só que agora tem uma moça dentro do elevador sobre uma balança. Então, qual é o problema? O diagrama de corpo livre, normal, e corpo livre, normal, peso e uma aceleração. Então, problemas envolvendo elevador acelerado, a gente tem o que a gente chama de peso aparente, né? Uma sensação diferente da real. Né? Então, se o elevador está subindo acelerado, normal menos mg igual a massa vezes aceleração. Sistema de coordenada, o y é positivo, a y positivo. N igual a mg mais a, né? Passa para o outro lado, bota m evidente. Elevador descendo acelerado, o meu AY é negativo, então esse termo aqui é negativo, joga para o outro lado, o mg é positivo, fica g menos a. Aí agora o nosso problema, elevador desacelerando com aceleração a y, né? Então eu tenho forças em y, Fy igual a MAY, normal menos peso igual a MAY, a normal igual ao peso mais a massa vezes a y. Né? No caso aqui a normal é mg mais AY, normal é 50, 9,8 vezes 2, isso aqui me dá normal igual a 590 newtons. Ou seja, o peso aparente é maior do que o peso da garota. Né? O peso dela seria 500 newtons. Aí o elevador descendo acelerado com aceleração menos a y. Então, eu estou nesse caso aqui, ó. Então, vai ficar mg menos a y, né?
como ele está descendo com aceleração menos 2 metros por segundo, isso aqui subtrai, então o peso aparente é menor do que o peso. Então, N igual a 390 N. Ou seja, se ele está descendo acelerado, essa normal é 390 N. Perceba que se o elevador desce com aceleração igual a G, se você olhar nessa equação, esse termo vai dar nulo, ou seja, é o momento que você não sente mais o piso do elevador. Então, quando você não sente o toque do seu corpo com o piso do elevador, saiba que o elevador está descendo ou caindo com A igual a G. Tá certo? Então, essa é que a gente chama de peso aparente. Você perde esse peso aparente. A sensação é de que você está flutuando. Agora eu tenho um caso de um trenó que desce uma montanha, né? Um trenó com peso P, escorrega para baixo em uma montanha coberta de neve. A montanha possui inclinação constante alfa e não possui atrito entre a superfície e o trenó. Qual a aceleração do trenó? Isso é um problema clássico, né? Você tem um corpo descendo sem atrito, um plano inclinado com a inclinação alfa. Diagrama de corpo livre. Eu tenho a normal, o peso, certo? Atuando no trenó. Nesse caso, o peso tem duas componentes. A componente x, que é P seno alfa, que é cateto oposto, e P cosseno alfa, que é cateto adjacente. Então, decompus as forças em Y e as forças em X. No caso, o trenó descendo acelerado. Se ele está descendo acelerado, então as forças em X igual a massa vezes AX. Então, Px igual a MAX, Mg seno alfa igual a MAX. A aceleração que ele desce é G seno alfa. Quer dizer, ele desce com uma componente do peso, né? Ou seja, a componente da gravidade, não é com a gravidade integral, né? Só uma parte de G atuando sobre ele. Que a outra parte vai ser compensada pela normal, a sensação de toque sobre a superfície da montanha. Somatório de força em Y igual a normal menos PY, normal positivo, PY negativo, N igual a mg cosseno alfa. Aí você analisa, depois que você termina um problema, é sempre bom você analisar casos especiais, para você ter um sentimento do problema que você resolveu. No caso aqui, os casos especiais é alfa zero, seria um horizontal, essa montanha seria na horizontal, e o caso alfa igual a 90 seria uma montanha extremamente radical, ou seja, quase que uma queda livre. Né? Então, se alfa é zero, a gente encontra que a aceleração G seno alfa é zero, você está na horizontal, então você não vai cair acelerado, né? Você está na horizontal. E a normal é exatamente igual ao peso, né? Você está aqui, o normal igual ao peso, como tinha de ser, como tá, quando você está em pé numa superfície horizontal, essas são as condições. Já no caso alfa igual a 90, você tem uma montanha bem radical, a aceleração é a própria gravidade, ou seja, você cai com a aceleração igual à gravidade, e a normal é igual a zero, porque você está em queda livre, você não sente o toque com a montanha, tá certo? Então, a sua solução do seu problema, analisado nos casos especiais, está condizente, né? Tudo que você analisou quando você usa o alfa, as condições de alfa 0 e alfa 90 estão condizentes com a realidade, tá certo? Então, para essa aula, eu vou ficando por aqui. Seria muito bom que vocês refizessem esses problemas utilizando esse vídeo, tá certo? Para que vocês possam ganhar maturidade para tentar resolver os problemas mais adiante.